Olá, amigos! Estamos começando mais um Mesa Podcast nos estúdios da CN News, sempre em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva. E o nosso assunto hoje é meio ambiente. Para conversar conosco, a Rosiane Caseri Pereira, que é engenheira de alimentos da Cocan, também tem pós em gestão ambiental. É isso, né, Rosiane? Isso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Muito bom. A gente precisa falar um pocão, né? Porque meio ambiente é tão importante. Super. Estamos recebendo também a Janaína Escobar, que ela é administradora de empresas, mestre e doutora em sustentabilidade. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço o convite, agradecendo também a oportunidade de estar aqui, agradecendo a ACE, né, pela possibilidade de promover momentos como esse para discutir um assunto tão importante quanto o meio ambiente. Janaína, esse assunto, acredito eu, é o mais importante da nossa vida, porque fala da nossa existência, né? Exatamente. Do meio em que a gente é inserido, enquanto cidade, enquanto estado, enquanto planeta, mas muitas pessoas ainda não dão a devida importância para o meio ambiente. Por quê? É uma questão... É cultural? Mas é uma questão cultural, é uma questão também de se promover situações para se conversar a respeito desse assunto, né? Esse é um momento importante, né, em que a gente vai disseminando essa cultura de falar sobre o assunto. A questão do meio ambiente, a gente sempre pensa que ela não vai acontecer aqui. Ah, mas está muito longe, não é comigo. E trazer para a nossa realidade do dia a dia essas conversas, né, promover eventos que discutam, que permitam tratar esse assunto. Então, isso é que vai começar a mobilizar a população, os cidadãos no geral, para discutir e pensar alternativas para preservar esse meio ambiente, né? Porque sem planeta, é aquela ideia que a gente sempre fala, né? Eu vou jogar fora, mas eu vou jogar fora de onde? Né? O planeta é esse aqui, não dá para jogar fora para o universo, para o espaço. Então a gente precisa começar a pensar essas alternativas, o que fazer com tanto resíduo que a gente gera, né? Garrafa plástica, resíduos de todo tipo, né? Roupas, Orgânico, tem tudo, né? A gente precisa, assim, e pensar melhorias. E isso é tudo com inovação, com tecnologias. Você precisa capacitar a população também para poder se pensar com melhorias. Como é que a gente vai tratar todos esses resíduos, né? Porque a gente não tem essa possibilidade mesmo, né? Jogar fora do planeta. Então é aqui mesmo que nós vamos ter que resolver essa questão. A gente tem visto, inclusive, infelizmente, ilhas de plástico pelos oceanos, o que é horrível, né? Agora, Rosiane, você que trabalha na Cocan, trabalha com a questão de gestão de resíduos, é uma especialidade extremamente importante, mas eu ainda vou na linha que eu comecei com a Janaína, de cultura. Ainda é caro cuidar do lixo, não é? É isso mesmo? Sim, é caro. As empresas, elas colocam um dinheiro nisso, né? A Cocan, por exemplo, ela investe um valor para dar o destino correto a 100% dos seus resíduos. Então eu vejo que por isso ainda muitas empresas não fazem. Mas não fazem porque talvez não tenham percebido ainda o seu papel social, o seu papel no meio ambiente. Como a Janaína falou, ainda falta um pouco de informação para a população em geral, mas para as empresas também, para as indústrias. Muitas hoje começaram, sim, mas ainda nós temos muito a progredir, né? Aquilo de coloquei o meu lixo ali fora, né? Eu como moradora, coloquei o meu lixo lá fora, acabou. As pessoas acham que é um passe de mágica, o caminhão passou, levou, acabou o lixo. Não acabou o lixo, não acabou o resíduo. É aí que começa todo um sistema de gestão. Como a Janaína falou, isso não some do planeta, né? Tem que ter um destino. E para as empresas, são muitos resíduos que nós temos, né? Todas as empresas em geral. Alguns trazem retorno financeiro até, aquilo que nós conseguimos reciclar, nós conseguimos até ter um retorno financeiro, só que ele é muito pequeno perto de outros resíduos que nós temos que pagar para destinar. Por exemplo, um óleo usado,
um pano que o pessoal da manutenção utilizou para limpar algum equipamento com graxa. Esse pano eu não posso simplesmente jogar no lixo ou mandar para um aterro sanitário só. Eu tenho que dar o destino correto, enviar para uma empresa que vai fazer o tratamento correto disso. Isso custa, mas é o papel correto de se fazer. Então, nós vamos falar bastante sobre o papel da Cocan, que é de onde você vem, você trabalha lá com essa questão. Mas eu gostaria de ainda permanecer um pouco, Janaína, na questão da população. Se alguém tem um sofá para jogar fora, é caro pegar esse sofá quebrado e levar lá no ponto de descarte. Você tem que pagar um transporte, você tem que ter uma caçamba, e a maioria da população joga na primeira pracinha que tiver perto ali. E aí alguém viu que tem um sofá quebrado e já vai jogando, os vizinhos ali aproveitam e começam a fazer da pracinha um ponto de descarte legal. E isso atrapalha a vida de todos, né? Porque vem enchente, vem água. E a gente começou falando que é uma questão cultural, Janaína. Como é que a gente, vou chamar de agente mesmo, nós somos agentes do nosso papel, do nosso meio aqui. Como é que a gente pode ajudar com uma exposição, com escola, de que forma, Janaína? Eu acho que assim, é um esforço integrado, não é só uma instituição, porque às vezes a gente espera muito do poder público. A prefeitura tem que, e às vezes a prefeitura faz, mas a população não colabora, né? E a gente tem exemplos até aqui na nossa cidade. Aqui pela Associação Comercial existem membros da associação que participam do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E a gente participa de algumas situações que a prefeitura cria os ecopontos, que são lugares adequados para descarte correto de lixos, como você citou, o sofá, que eu não quero mais. É um lixo, é um resíduo enorme, com um volume grande, aonde que eu levo? Tem um lugar correto para se fazer isso. Mas a população não quer levar no local correto. Porque, tem a questão do custo? Tem a questão do custo. Mas isso é um papel social. A partir do momento que eu adquiro um bem, eu também tenho que ser responsável pelo descarte adequado. E aí onde é que entram as empresas? Quem produziu o sofá também tem que começar a entrar nessa cadeia para orientar o consumidor. Olha, quando você for descartar, descarte de forma adequada. Marcas de lavadora de roupa, por exemplo, já tem algumas marcas que elas têm um programa de coletar na sua residência a lavadora, por exemplo, que você vai trocar. Ela é antiga, quebrou, você tem um programa de fazer um cadastro junto à empresa e ela vem buscar. Não está disponível para o Brasil inteiro, mas na nossa região sudeste está disponível, por exemplo. Então, veja que é um esforço assim, a prefeitura criou o ecoponto, né? Então a gente usa. Se a prefeitura não criou, aí entra a iniciativa privada com ações dela, que se chama logística reversa, né, Rosiane? E a Rosiane também pode falar um pouquinho. Que são programas dentro da empresa que ela tem que se ter responsabilidade pelo produto dela, que a gente brinca do berço ao túmulo, né? Que é desde quando ela produz até o momento em que o consumidor vai descartar esse produto. Então, em todo esse trajeto, né, toda essa trajetória do produto, aí a gente vai pensando questões. A educação, eu sou administradora, mas a minha carreira foi como professora, né? Eu, como educadora, eu sempre acredito na educação. Então, eu acho que programas fortes, instituições como o Rotary, por exemplo, criar programas fortes e sérios de apoio à educação ambiental de comunidades, né? E várias outras instituições, as igrejas, as escolas, com certeza se envolvendo em campanhas ambientais do município para ensinar as crianças já, né? Que o futuro são as crianças, né? Então, já desde pequenas conhecerem essa importância de se cuidar do meio ambiente e destinar adequadamente tudo aquilo que a gente mesmo produzir, né? É responsabilidade minha. Onde eu vou jogar meu papelzinho de bala? É minha, eu não posso jogar. Um papelzinho é uma coisa, quando junta 200 mil papeizinhos, aí a gente perde o controle, né? Ninguém consegue controlar esse monstro de lixo, né? Muito bem. Rosiane, vamos começar a conversar um pouco sobre o que a Cocan tem feito.
que a gente imagina as pessoas comuns que não estão dentro do ambiente da Cocan, do tamanho da indústria que é a Cocan, imagina que a Cocan só tem que se preocupar com a borra de café. Mas não é só isso. Não é só isso. Primeiro que a Cocan, por estar no centro da cidade, é vista como uma empresa poluidora porque solta, na opinião das pessoas, a fumaça, que não é fumaça, né? Aquilo que a gente vê lá saindo da chaminé da caldeira não é fumaça, é vapor d'água, justamente para lavarem os gases da torra. Acho importante falar isso, né? Porque nós somos vistos, eu sei que assim, a gente já ouviu no passado, hoje tem mudado, as pessoas têm entendido isso mais. Mas a gente já ouviu, às vezes até professor na escola, quando vai falar de indústria, né? Exemplo de indústria, traz a poluição, por exemplo, a Cocan. Mas isso faz parte aí do entendimento, né? Então aquela fumacinha, que não é fumacinha, é um vapor d'água, na verdade, são os gases que lavam, é um lavador de gases que lavam os gases da nossa caldeira aí para que possa sair um pouco, evapora e sai como vapor d'água, para que não saia nenhum resíduo para o meio ambiente. Então nós, como vistos aí no centro da cidade, né, as pessoas acham, Cocan, o que tem de resíduo? Só a borra do café. Não. O que nós fazemos com a borra do café? Começando por ela, já que você citou, né? A borra que é o nosso principal resíduo, sim, né? Todo o café que nós torramos e extraímos, lá nós extraímos os sólidos solúveis, essa borra igual nós temos em casa. Em casa, lá no nosso coador, sobra a borra do café. Na Cocan, a mesma coisa, sobra essa borra, só que uma quantidade muito maior, ela é combustível para a nossa caldeira. Então, aquilo que poderia ir para o meio ambiente ou para um aterro sanitário, ela serve de combustível para nós. Então, ela, além de não estar indo para o meio ambiente, ela está gerando energia. Para queimar na caldeira, só aproveitando o gancho aí, né, nós não utilizamos óleo na caldeira. Então, além da borra, nós utilizamos também cavaco de madeira, principalmente de madeira de erradicação, de pomares em geral. Pomares de laranja ou de seringueiras, quando são erradicados. Então, a gente acaba aproveitando isso como combustível. Então, essa caldeira é de biomassa apenas, ela não é de óleo. O que mais que nós temos de resíduo, né? Uma série, tudo que entra ali acaba saindo como resíduo, todas as embalagens que nós compramos de produtos de limpeza, as bombonas, são plásticos, né? O que nós fazemos com esse material plástico, por exemplo? Nós temos um programa de gestão de resíduos sólidos na Cocan. Então, a partir do ano passado, nós até contratamos uma empresa que faz a gestão dos nossos resíduos, tá? Uma empresa que fica ali dentro, fazendo toda essa gestão para quê? Para dar o destino correto de cada resíduo. Plástico, por exemplo, esses plásticos, tanto das nossas embalagens, quanto de embalagens que nós compramos, a garrafinha de água, por exemplo, que nós tomamos. Claro que nós não tomamos garrafinha, né? Pequena, mas às vezes se serve a alguém. Isso vai para reciclagem. Nesse 1 ano de gestão de resíduos, o que nós enviamos para reciclagem equivale à economia de mais de 450 barris de petróleo, esse plástico reciclado já. Então é uma economia para o meio ambiente, né? O plástico, a gente até estava comentando, o plástico ele não tem um valor econômico alto, as pessoas não procuram plástico na rua para reciclar. Geralmente o catador de lixo ele procura alumínio, plástico não tem um valor econômico alto, mas o valor ambiental é muito alto, né? Então deixar nesse 1 ano aí, deixar de consumir mais de 450 barris de petróleo é um valor considerável. Sim, é significativo. A questão ambiental, ela não tem, às vezes não dá para mensurar o impacto que nós vamos ter no futuro, né? Qual vai ser o impacto na nossa vida? Isso. Quanto nós somos vulneráveis a essas questões, né, de mudanças climáticas, né, essas questões ambientais, né, essas variabilidades no meio ambiente, nessa variação. Janaína, eu me lembro de uma época, pouco antes dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, que cidade desenvolvida era cidade poluída. Você ia para Cubatão, era uma maravilha.
Você ia para São Paulo, aquela poluição, falava, olha que cidade desenvolvida, hein? Você vinha para Catanduva, ar puro, falava, essa cidade não vai para frente? Cadê a poluição? Que bom que isso mudou, né, Janaína? É ótimo, é ótimo. E aí é um esforço, né, das políticas públicas, das legislações, né, da criação de leis que vão, além, né, tem a questão punitiva, mas tem uma questão orientativa da legislação também, né, porque às vezes as empresas elas querem, mas elas não sabem por onde. E tudo tem sempre um papel educacional, né? Então, a Rosane estava falando dos resíduos. Às vezes as empresas têm resíduos que elas sequer sabem para onde destinar. Então, é por isso que é importante que o poder público também esteja sempre em contato com as empresas para poder proporcionar os caminhos, né, para dar esse suporte para a economia, né, para os empresários locais, né. Tudo tem que ser trabalhado de forma equilibrada, né, poder público e privado, para pensar todas essas questões. E aí isso vai mudando, essa imagem, né, de cidade desenvolvida aquela não é mais concebível, né, dentro desse contexto de conceito de sustentabilidade, né, a empresa já não é nem para a imagem dela mais positivo esse tipo de coisa, né, nem para o município nem para a empresa. Eu citei essa data, Janaína, 60, 1970, porque foi mais ou menos nessa época que o planeta deu uma boa acordada. Inclusive a ONU, desde o começo dos anos 70, começou a falar com mais clareza, propriedade e assim, de uma forma bastante importante sobre o meio ambiente. Antes o meio ambiente era tocado de leve como assunto, né? A partir dos anos 70 a gente começou a ver isso de uma maneira mais forte. Inclusive aqui em Catanduva existem ações que são importantes, né, Janaína, para mostrar o que é feito com relação ao meio ambiente, feiras, exposições. Sim, Catanduva tem promovido aí no último ano e esse ano algumas ações ambientais, plantio, criação de áreas verdes, né, feiras, né, para discussão, para levar estandes, expositores para as praças, para poder cada empresa expor as suas atividades, o que é que ela tem feito, né, em relação ao meio ambiente. A própria prefeitura também tem os espaços dela, tem as áreas de o canteiro de obras, né, da parte ambiental. A prefeitura tem trabalhado para melhorar essa estrutura ambiental. Eles têm promovido também palestras sobre mudanças climáticas. Então, assim, a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente hoje bastante atuante nesse sentido, né? E aí é importante que a população apoie, dê esse suporte, né? As empresas participem, porque é só dessa maneira que a gente dissemina, vai espalhando, né, o conceito e a importância de se tratar desses assuntos e começa a pensar também alternativas, né? Como é que a gente melhora o nosso ambiente, como é que a gente melhora a nossa cidade. Nós temos aqui em Catanduva, por exemplo, as questões críticas com as queimadas, né, nesse período assim, de seca. Então, cada um tem que fazer o seu papel agora. É proibido. Então, vamos respeitar. Ah, mas eu vou queimar essa folhinha aqui rapidinho. Mas eu tô com a mangueira aqui já. Se qualquer coisa eu já apago com a mangueira. E não é assim. Uma fagulha que pula num terreno baldio, num canavial, já é suficiente para causar um incêndio de grandes proporções, né? E aí a gente vê a prefeitura criando estrutura, né, nessa época de seca para poder lidar com os incêndios, né? Então, assim, é um papel da comunidade ter consciência. Então, eu não vou fazer isso porque é proibido e eu colaboro também com o meu vizinho, com a minha cidade, com o poder público, porque se a gente só criticar e também não fizer o nosso papel, a gente não consegue ter resultados assim positivos e de forma que beneficie todo mundo. A questão ambiental, ela não é minha, ela não é sua, ela não é da Cocan, da Rosiane, né? Não é, ela é do planeta. O planeta é único, é só esse aqui, não tem outro ainda. Ainda não. Pesquisando
Mas estão pesquisando, mas ainda não tem com os gases possíveis da gente respirar, né, de ter vida marinha, vida humana, então ainda é só esse. Temos que cuidar dele. Falei em cuidar, eu vou voltar para a cidade, Rosiane, para falar da Cocan, porque a Cocan é a maior indústria da cidade e tem 2 unidades. Tem uma bem no centro, ao lado da prefeitura, e tem uma unidade na saída para Pindorama, onde é feita a descafeinização, né? Tira a cafeína do café, né? E é um produto importante, farmacêutico, enfim, para muitas coisas. E ali tinham 3, se eu não me engano, 3 lagoas, onde era feita um tratamento dos resíduos, né? E era um cheiro bem desagradável, mas não incomodava muito porque a cidade nem chegava lá quando aquilo foi feito, não é, Rosiane? Isso. Mas o que tem acontecido com aquelas lagoas? Então, aquelas lagoas são eram lagoas de tratamento dos nossos efluentes líquidos, né? Então, todo o efluente líquido, todo o líquido, água de limpeza de piso, limpeza da indústria, nós bombeávamos daqui do centro até lá, mais ou menos 4 quilômetros de extensão de bombeamento, aí direto, 24 horas, bombeando essa água, esse efluente para lá. Para quê? Para poder tratar, são lagoas de tratamento para poder tratar essa água e devolvê-la para o rio dentro dos padrões estabelecidos pela CETESB, né, limpa novamente. Quando elas foram montadas lá, a cidade não estava lá. Então, realmente, mas a cidade chegou o UPA ali do lado. Exatamente. Né? E realmente, às vezes, quando tinha uma inversão térmica, um dia como hoje, mais frio, às vezes o cheiro acabava incomodando. Hoje, essas lagoas foram desativadas. A nosso efluente hoje, então nós não tratamos? Sim, esse efluente ele é tratado hoje junto com o tratamento do município, né? Ele já foi contemplado ali. E aquelas lagoas nós estamos tratando aquela área, né? Todo um tratamento aí, retirando tudo que foi depositado ao longo dos anos, tudo que se decompôs, dando o destino correto para tudo isso. E ali não vamos ter mais as lagoas, hoje já não temos mais nenhum odor ali. Muito bem. Ali talvez um dia haja um reflorestamento. Provável que sim. Isso, como nós já temos do outro lado ali, o reflorestamento, o plantio de árvores, ali provavelmente sim. Muito bem, cuidando do meio ambiente. Sim, né? sim. Janaína, falar em meio ambiente, a gente tem visto que muitas pessoas têm se preocupado com a questão do meio ambiente. Né? Começou com, acho que, educação nas escolas desde há muito tempo, que é extremamente importante. Isso vem aos poucos sendo colocado para a população. Isso é um fato? As pessoas têm realmente se preocupado mais com o meio ambiente? Você tem sentido isso? Você trabalha e atua nessa área? Como é que você vê isso hoje? A gente vê uma mobilização maior sobre a temática, né? As escolas tratando, né? Como a gente acabou de falar, né? A prefeitura, o nosso município, as prefeituras têm feito muitas ações ambientais, né? A gente vê também essas questões, como a Rosiane falou, da Cocan, empresas que já têm, né, essa consciência de trazer benefícios ambientais, né, para a localidade, para a comunidade onde ela está inserida, né? Então a gente já vê um movimento maior. O que a gente precisa, que eu sempre brinco, né? Eu já morei em cidades maiores, né? E aí a gente precisa interiorizar mais certas campanhas, certos programas e ampliar esse número de campanhas. Então é importante e com certeza trouxe, a gente vê um movimento muito maior, mas ainda assim tem um trabalho grande a ser feito. O que pode ser feito, né? Mais campanhas? Sim, a gente tem que ter programas, nós não podemos trabalhar com programas de governo, nós temos que trabalhar com programas de Estado, né? Tem que ser uma questão, como a gente já falou, o problema do meio ambiente não é só local, ele é global hoje. Então, mas eu não vou poder consertar o mundo, como às vezes as pessoas falam, mas você vai querer consertar o mundo? Não quero. Mas cada um tem que fazer o seu papel. Então, nós aqui em Catanduva, né, vamos apoiar as causas
das instituições que estão promovendo eventos de meio ambiente, vamos apoiar as empresas, né? Vamos discutir com as secretarias de meio ambiente e educação, vamos alinhar, né? Que isso já tem até sido feito aqui em Catanduva. Tentar alinhar programas conjuntos, né? Para que se leve massivamente para as escolas, né? Acho que um grande passo é começar nas escolas. As crianças, os jovens tendo uma participação e sendo envolvidos em ações, tá? Porque não adianta só ficar na sala de aula e tentar explicar para eles lá, mas mostrar. Sair da teoria e ir para a prática. Talvez. Levar pessoas, levar a Rosiane lá, levar o pessoal da equipe dela de gestão de resíduos para contar como é que eles fazem, ouvir o que a empresa faz, né? A Cocan, até agradecer a Rosiane pela presença, né? E eu também tive a oportunidade de fazer estágio na Cocan quando eu fiz faculdade, né? E a Cocan é uma empresa escola, né? A gente aprende muito lá, porque é uma empresa muito preocupada, tem os sistemas de gestão da qualidade, né? Você ouviu ela falar que tem as questões da gestão de resíduos. Você também observou que ela fala, tudo é mensurado. Eles sabem quanto que gera de resíduo, eles contabilizam, converte isso em toneladas de barris de petróleo. Então, a empresa, a gente tem que ir valorizando e trazer para a nossa realidade esse conhecimento, né? É uma escola para a gente, eles sabem como fazer. Então, abrir espaço, outras empresas virem fazer visita na Cocan, né? Como é que vocês fazem com esse resíduo? Vocês têm contato e tal, vocês sabem? Então, é muito importante esse trabalho. E quando a gente olha, é tudo educacional. É sempre de ampliar a educação a respeito do assunto. Se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe, para quem faz, porque a gente vai conseguir chegar. Mas é sempre esse trabalho. Cada um vai fazendo o seu papel, mas tem que educar. Olha, Janaína e Rosiane, você está falando de escola. Eu tive eu vou chamar de decepção tão grande. Eu fui há cerca de um mês numa escola estadual, de segundo grau aqui em Catanduva, participar de um ciclo de palestras. O tema não era meio ambiente, mas todos eles têm a aula, os professores falam de meio ambiente. E eu dei uma olhada no latão de lixo da escola. Meu Deus, nada daquilo que a gente está falando foi feito. Nada de reciclagem, nada de se preocupar com separação, resíduo sólido, plástico, nada, resíduo orgânico misturado com tudo. Quer dizer, é preciso, de alguma forma, Janaína, Rosiana, transformar o nosso discurso em prática, como a Cocan tem feito, né? Transformou o discurso em prática, Janaína. Mas ainda tem um longo caminho pela frente, né? Eu acho que as pessoas, em geral, nós como cidadãos, em geral, nós temos que começar lá em casa, separando o nosso resíduo. Né? A cidade tem uma coleta seletiva, então eu vou separar o meu plástico, vou separar o meu papel. A partir dessa separação é que nós vamos poder dar o destino correto. A Janaína falou que nós, lá na Cocan, mensuramos tudo isso, a gente mede, nós temos indicadores para tudo isso. Então, nós somos certificados há bastante tempo no sistema de gestão da qualidade, da segurança de alimentos. Então, normas, por exemplo, como a ISO 9001, nós temos desde no ano de 2001, já são mais de 20 anos. Isso tudo gerou um pouco trouxe um pouco dessa cultura para a gente. Então, por exemplo, um dos indicadores que nós medimos é com relação aos resíduos. 95% dos nossos resíduos gerados, eles são ou reaproveitados ou reciclados. Então, só 5% eu não consigo reaproveitar de alguma forma. E esses 5% aí eles vão para um destino correto também, vão para aterro sanitário, ou nós vamos destinar para uma empresa que vai descontaminar, enfim. Então, a partir dessa separação, nós conseguimos, ou em casa ou na indústria, nós conseguimos pensar o que eu vou fazer com isso. Por exemplo, papelão da nossa caixa, que às vezes sobra, que por algum motivo estragou, papel de escritório, isso tudo é reciclável. Nós, com essa reciclagem, o que nós fizemos? Bloquinhos de anotações, inclusive esse que eu estou usando é um bloquinho, foi feito com o nosso papel reciclável e foi distribuído para todos os colaboradores. Foi feito um caderno, foi feito um bloco, e a gente acaba do nosso resíduo fazendo algo. Outra coisa interessante que nós começamos a fazer esse ano, uniformes. Nossos uniformes, quando estragam pelo tempo ou é trocado pelos colaboradores, eu não posso destinar de qualquer jeito. Eu tenho o logo da empresa, né?
Então, nós enviamos para uma empresa que vai transformar isso em fibra. Essas fibras, eles transformam em cobertores. E aí, então, nós já transformamos em 200 cobertores que eles vão ser doados agora, nesse mês, no próximo, agora em junho, né? Estão chegando para nós, para instituições. Então, é um resíduo que eu ia fazer com tecidos de um uniforme? Ele está se transformando em cobertores. Eu acho que todos, começando da separação e pensando o que eu vou fazer com cada um. Às vezes eu vou ter um custo para isso, vou ter um custo para transformar o meu uniforme em um cobertor. Mas e o valor social e ambiental? Isso não tem preço, né? É isso que acho que cada um de nós tem que pensar um pouquinho, porque como a Janaína disse, nós todos estamos nesse planeta. E na hora que todos se derem conta de que nós temos que fazer a nossa parte, porque nós estamos começando a sentir as mudanças do planeta. Os dias já estão assim, quando é chuva, chove muito, né? As enchentes, Já tudo são isso. extremos, os eventos são extremos, né? Ou secas extremas, chuvas em excesso. Então Isso. Nós acompanhamos agora recentemente a questão do litoral norte aí do Brasil. Isso. Chuvas assim que nunca se viu, historicamente nunca foi visto uma quantidade, um volume de chuva tão grande, né? Causando impacto enorme social. Onde vai vir o impacto? No ser humano. E isso é um ponto importante também. Mas por onde que eu começo, né? Empresas, né? Por onde que eu começo? Então, olha o exemplo, né? A Cocan mede tudo. Ela sabe para onde vai o uniforme e eles têm um nome a zelar. O uniforme tem o logo da empresa. Eu não posso jogar em qualquer lugar, porque alguém vai pegar e vai falar assim, olha aqui da Cocan. Né? Então, a empresa já tem, toda empresa, todo cidadão tem que ter esse nome a zelar, né? E medir todo o seu impacto. O que eu faço? Parte desse princípio, né? Eu começo por onde? O que eu faço? O que eu gero? Como é que eu vou medir isso? Hoje tem empresas de consultoria que ajudam a fazer isso, a mensurar para o cidadão. Tem aplicativos que medem a sua pegada ecológica, né? Pegada de carbono. A pegada de carbono. E te ajuda, né? A verificar quanto que eu estou consumindo de energia, de água na minha casa, de lixo, de resíduo. Então, a gente tem ferramentas já hoje para a gente se inserir nesse contexto de preocupação, né? Então, acho que os primeiros passos são esses. Quem sou eu? O que eu estou gerando para o planeta? E o que eu vou fazer com isso, né? São perguntas problemáticas que a gente tem que começar a colocar em prática no dia a dia. Cada indivíduo, cada cidadão, cada empresa. Acho que esse é o grande caminho, né? Rosiane, ainda falando da Cocan, voltando a falar da Cocan, eu entendi o grande trabalho que vocês fazem com relação ao lixo gerado, né, resíduos. Vocês também desenvolvem campanhas com os colaboradores? Como é que é feito? Sim, campanhas, você fala de educação ambiental? Isso, educação ambiental, de meio ambiente, de reciclagem. Porque é a parte, inclusive, do 5S, né? O último S é tirar da empresa e levar para a residência. 5S, aliás, é forte lá. A gente tem isso há muitos anos, desde a sua época de estágio. Minha vida, inclusive. Né? Técnica de organização lá na minha casa foi da Cocan. Que bom. Aprendi muito, realmente. Esse ano, por exemplo, no início desse ano, nós juntamos todos os colaboradores e terceiros que trabalham lá e falamos da importância dessa coleta dos resíduos, dessa separação, porque mesmo lá dentro, que temos todo esse trabalho de destinação correta, a gente precisa da colaboração deles para separarem corretamente, porque se não chega lá na central de resíduos, existe uma central onde ficam todos os resíduos, a gente tem um trabalho muito maior para separar, então já vem separado das áreas, né? Nós reunimos todo o pessoal, foi trazido um pessoal de fora para dar palestra, para mostrar a importância de tudo isso. Eles receberam um caderno, cada um deles recebeu esse caderno, não foi esse bloquinho, foi um anterior que foi feito também, mostrando aí que esse resíduo gerou o caderno. E fora isso, treinamentos no mínimo anuais aí das gestões, da qualidade, da parte ambiental. Eu digo anual, mas são muitos outros. Eu acho que a educação, o treinamento é constante, né? Isso parte daí para que a gente consiga mostrar a importância. Eu acho que as pessoas elas só
só fazem com carinho, com valor, quando elas entendem o porquê. Então a gente sempre mostra o porquê. Por que eu estou separando? Por que eu vou reciclar? Então é sempre buscando aí a educação. A reciclagem, eu tive um susto, susto entre aspas, né? Recebi um alemão em casa, tinha intercâmbio de Rotary, e ele gosta de chá, gostava de chá, gosta, ele não está mais aqui, mas adora chá. Então ele tomava chá de saquinho. Eu falei assim, você não vai reciclar? Ele falou, daqui que eu jogo. Eu peguei o saquinho de chá e joguei no lixo. Ele falou, o senhor está errado. Eu falei, por que não? Porque olha, o que está dentro do saquinho é orgânico, o que está por fora é papel e ainda tem o barbante. Isso aqui é dividido em 3 partes, não é o saquinho de chá que joga fora. Você leva um susto quando começa a pensar em reciclagem, em reuso. Aliás, Janaína, tem uma grande diferença entre reciclagem e reuso. Sim, tem a diferença, a gente estava até discutindo isso aí. Então a gente consegue, assim, o reuso é aquilo que a gente consegue usar de novo, né? Sem ter que passar por um processo. A reciclagem é você pegar esse produto, a garrafinha, vou pegar a garrafinha, eu vou reciclar essa garrafinha, eu vou ter que colocá-la num processo para que ela vire matéria-prima de novo, para ser processada, para virar uma nova garrafinha. Isso vai ter um custo industrial, né? E aí, quando a gente reutiliza, né, então a gente deixou de ter todo esse custo empresarial, né, de transformação desse produto. Então, é importante a gente sempre repensar, né, e tentar usar produtos que a gente consiga reutilizar. Né? A garrafinha, eu preciso ter garrafinhas, eu posso ter garrafinha de vidro na minha casa, onde eu vou reabastecendo, né? O copo, eu preciso ter copo descartável? Eu posso ter as canequinhas individuais, eu posso ter um copo de vidro em que eu lave, ou que eu use uma máquina de lavar, que vai acumular vários utensílios para ser lavados, né? Então, a gente tem essa diferença, sim. Então, é bem importante a gente sempre pensar em possibilidades de reutilização, de reuso, né? Para todo tipo de resíduo que a gente gera, seria mais importante. Mas reciclar também é importante, né? Porque também é uma maneira, a gente vai ter que usar esse recurso para destinar boa parte dos resíduos, né? Que também é uma forma, né, de estar reaproveitando, né, esses resíduos também. Bom, nós vamos mudar de tela. Nós vamos falar de um assunto ligado à ONU, que a gente passou pelo assunto, mas a gente vai conversar um pouco mais, que são as ODS, né? Que a ONU é o grande organismo internacional que começou a cutucar os países, falou, vocês são industrializados, tá ótimo, perfeito, a gente agradece, mas vamos cuidar do nosso planeta, né? É uma organização que começou, de certa forma, a incomodar os países, as grandes potências principalmente, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu gostaria de conversar com vocês, não uma aula, né? Não nada longo, mas pelo menos passar pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, até para quem está em casa, ou para as empresas que estão assistindo aqui ao nosso podcast, entenderem o que pode ser feito e a grande preocupação mundial. Bom, o primeiro é erradicação da pobreza, Janaína. Sim, esse é um dos grandes problemas, né, que nós precisamos resolver no planeta, né? E acho que, assim, é importante citar, bem rapidamente, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles fazem parte de uma agenda que foi acordada aí a partir de 2015, mas bem você citou que a ONU já vem desde a década de 70 se organizando e criando convenções e conferências para discutir as questões ambientais, né? Porque o modelo de desenvolvimento adotado, né, até então, mas que ainda perdura, ele é extremamente degradante do ponto de vista ambiental, né? E aí, toda essa degradação, ela está trazendo problemas gerais, né, para a população no todo.
E aí precisa-se já há algum tempo estão sendo discutidos mecanismos, né? E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é mais um componente aí para dar uma diretriz. Né? A gente estava discutindo aqui, por onde que eu começo? Isso. Você pode começar por aí. Vamos só passar Vamos passar os 17 objetivos. Sim. E a gente conversa no geral. Então, o primeiro é a erradicação da pobreza, o segundo é a fome zero e a agricultura sustentável, depois saúde e bem-estar, qualidade na educação, uma educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento é o número 6, para você que está acompanhando. O número 7, energia limpa e acessível. O número 8 é o trabalho decente e crescimento econômico. Número 9, indústria, inovação e infraestrutura. Número 10, redução das desigualdades. Número 11 passa por cidades e comunidades sustentáveis. Número 12, que é o consumo e produção responsáveis. Número 13 é aqui, ação contra a mudança global do clima. Número 14, vida na água. Número 15, vida terrestre. Número 16, paz, justiça e instituições eficazes. E número 17, parcerias e meios de implementação dessas parcerias. A gente vê que quando fala de objetivos de desenvolvimento sustentável, passa muito pela qualidade de vida, de uma forma geral, né? Quando você fala de pobreza, quando você fala de educação, quando você fala... que são situações muito, muito ligadas a essas questões. Como é que as empresas, na sua visão, Rosiane, conseguem interagir ou ajudar nessas formas? Bom, os ODS, né, vamos dizer, como eles são chamados, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente chama aí de ODS, são metas globais que a intenção é que elas se transformem em submetas de cada país, e cada país, e dentro do país se transforma em metas de cada empresa, de cada cidade. Então as empresas devem, né, olhar para cada um desses ODS e falar, olha, aqui eu tenho uma meta, por exemplo. Por exemplo, nós, Cocan, estamos relacionados ao 9, que é a indústria. Mas não só, nós olhamos... É claro que a gente geralmente não consegue estabelecer meta para todos. Mas quando eu olho, por exemplo, para água potável e saneamento, nós temos meta de redução de captação de água, meta para redução de efluentes. Então, um exemplo, nós temos esse... Não é só por conta dos ODS agora, mas a gente já tinha esse indicador... Nós temos esse indicador há mais de 20 anos. Se a gente pegar aí os últimos 15 anos, por exemplo, nossa produção praticamente dobrou nos últimos 15 anos e o que nós consumíamos de água praticamente diminuiu pela metade. Então, nós tivemos aí uma redução de 50%, 40% de redução de água e também de efluente líquido. Então, é uma meta, está ligada ao ODS. O que nós fazemos hoje no nosso sistema de gestão? Cada um dos nossos indicadores, que são as nossas metas, nossos objetivos e metas, eles estão linkados aos ODS. Então, eu sei lá que tal meta está ligada ao objetivo, ao ODS 1, ao ODS 5 e assim por diante. E são pequenas metas, né? Então, por exemplo, a questão... educação do pessoal, eu não é global, mas eu posso fazer educação do nosso pessoal, do nosso treinamento. A erradicação da pobreza, o que eu posso fazer? Nós fazemos campanhas internas, de campanha do agasalho, campanha de arrecadação de alimentos, um drive-thru no final do ano, geralmente a gente faz, onde se arrecada... já arrecadamos mais de 4 toneladas em um único drive-thru de alimentos, de roupas que são destinados. É pequeno, mas se cada um fizer, nós vamos... Esse é o objetivo, né? Essa é a intenção dos ODS, é cada um estabelecer as suas metas ligadas a isso e de uma forma global nós vamos chegar a um planeta melhor. Esse realmente é o foco. Tá, então assim, a ONU estabeleceu 17 metas que você não precisa cumprir as 17. Não. Você precisa ver o que você consegue cumprir dentre as 17 metas. Sim, exatamente. E o que é importante observar, Lubeno, que é assim,
tem coisas que as empresas já fazem. Não é nada assim, ai meu Deus, os ODS, ai que absurdo, começar tudo zero. Não, é só você estruturar. Isso. Inclusive em cada um dos objetivos você tem dentro, subdividido já, te dando as orientações de o que você tem que fazer, onde você vai agir. Né, dentro da erradicação da pobreza. Que ação que você vai fazer? Você vai tentar promover políticas públicas, você vai tentar promover a conscientização da população, né, para melhorar a distribuição de renda. Então, assim, dentro de cada objetivo você tem as metas, né, as 169 metas que vão descrevendo. E isso é muito importante que a Rosiane citou, né? Nós já temos, então vamos estruturar só. Isso. Dentro dessas ODS, vamos ligar o que a gente já faz, qual que estaria ligado. Só que tem que sentar, tem que estudar essas ODS, quais são essas metas, como que a gente pode mensurar. Se a empresa não consegue, existem outras empresas preparadas para ajudar a fazer essa estruturação. Então é bem interessante, assim, a gente nunca já olhar aquilo como um assunto, vou começar do zero. Não, você já faz com coisas, certeza. Vamos só adequar. E o que não estiver adequado, readeque, faça novamente, melhore. Né? Então dá para, são coisas possíveis, né? Não é nada impossível. A ONU não criou coisas que são intangíveis, que a gente não consegue alcançar. Mas ela tenta fazer isso justamente para traduzir em termos mais simples como a gente faz para ser sustentável. A sustentabilidade, esses 17, né, eles têm que estar sustentados em 3 pilares, que é a questão social, ambiental e econômica, ou de governança agora, que está mais, né? Mas não mudou nada, é a mesma coisa, né? Tem que estar baseado nesses 3 pilares. E essas ODS, elas são divididas. Você pode olhar aí que tem questões sociais, questões ambientais e questões de governança ou econômicas, né? Então, isso é muito importante. Dá para a gente colocar em prática, pegar isso e usar no dia a dia. As prefeituras podem fazer isso, as empresas podem, eu, Janaína, posso. As famílias podem. O Rotary, né? O Lions, todas as instituições conseguem pegar isso e tentar transformar em ações possíveis, né? De levar para as comunidades. Muito bem. Rosiane, nós estamos terminando o nosso podcast. Eu queria muito agradecer a sua participação. A Rosiane Pereira, que é da COCAN, veio aqui com a gente nesse dia de podcast, conversar sobre meio ambiente. Esqueci de te perguntar alguma coisa? Acho que não. Falamos bastante, né? E agradecer a Janaína Escobar, que é administradora de empresas e também tem mestrado e doutorado em sustentabilidade. Janaína, eu acho que ações assim, como a que a gente está fazendo hoje, de conversar e levar para as pessoas conhecimento, a gente já está fazendo bastante pelo meio ambiente, né? Sim, com certeza. E realmente é só agradecer mesmo essas oportunidades. Agradecer a Rosiane mais uma vez pela presença, pela colaboração, pela riquíssima colaboração. Sem dúvida. Representa uma empresa que é exemplo em muitas ações para a gente. Aqui que a gente pode aprender, né, com a empresa, né? Então, muito bacana agradecer a parceria dela, agradecer você aí pelo convite e a associação por possibilitar aqui esse espaço para a gente falar. Eu agradeço também, agradeço aí o convite de vocês e a oportunidade de mostrar um pouquinho da COCAN. A gente está aberto aí a realmente mostrar para a população que na fumacinha não é fumacinha, que é vapor d'água, que nós temos ações sustentáveis, né? E que nós estamos aqui para realmente ajudar sempre aí Catanduva a cada vez mais evoluir. Nós evoluímos juntos com a cidade. Então agradeço a Ásia, a vocês pela oportunidade. Muito bem. E assim a gente termina mais um Mesa Podcast. Obrigado pela companhia. Até o próximo tema.